Olá, pessoa querida! Eu sou a Carla Mello, professora e terapeuta holística, e hoje nós vamos conversar sobre uma ferramenta extremamente importante para o nosso processo de organização e planejamento de estudos. Eu não sei como é que você tá aí, se você tá pulando o carnaval, se você tá empolgado para o início do semestre ou do ano letivo, dependendo do seu contexto, mas a questão que é muito importante é a gente saber utilizar algumas ferramentas a nosso favor. E o cronograma faz parte do planejamento de estudos que vai ajudar a gente a ter clareza do nosso papel e de quais são os objetivos e metas que a gente quer atingir naquele semestre. Vem comigo? Muito bem. Eu não sei se você já fez algum cronograma de estudos alguma vez na tua vida ou não. Se você não fez, eu te desafio a fazer esse semestre agora de 2024 que estamos começando. E por isso a gente vai conversar, porque antes de fazer esse cronograma é muito importante a gente ter consciência e clareza de alguns pontos. Eu fiz aqui um mapa mental e esse mapa mental, ele vai ajudar a gente a conversar um pouquinho sobre questões importantes. São basicamente, claro, resumidamente, 8 pontos que a gente precisa entender antes de criar o nosso cronograma de estudo. Por que isso, né, Carla? Poxa, é só eu pegar ali uma agenda e colocar os meus horários, enfim. Sim, você pode fazer isso, só que quando você tem clareza, a ferramenta ela se torna empoderada. Você se empodera da ferramenta e consegue utilizar ela de uma melhor forma. Muito bem, aqui eu não sei por que ele foi para baixo, mas os objetivos e metas, na verdade, é o primeiro ponto da gente entender qual que é o objetivo e meta que eu tenho ao criar este cronograma de estudos. Clareza e conhecimento. Muito bem. Olha só, o que é um objetivo e o que é uma meta? Objetivo é algo mais amplo, né? Eu posso ter vários objetivos, eu tenho exemplos para falar aqui para vocês, mas esse objetivo ele vai ter um prazo maior. É algo que eu posso, às vezes fica até muito abstrato e a gente tem muito isso, né? Por exemplo, eu tenho um sonho. Meu sonho é viajar pela América Latina. Isso é uma coisa muito ampla, é um objetivo, ok? Mas quando a gente vai colocando metas, esse objetivo ele vai sendo colocado de forma mais específica. As metas ajudam a gente a atingir esses objetivos. Olha só, eu trouxe 2 exemplos aqui para a gente pensar um pouquinho. Um exemplo, você é estudante universitário e precisa finalizar aí o seu trabalho de conclusão de curso. Então, vamos supor que o seu objetivo maior é escrever o TCC. Eu até coloquei aqui em 6 meses, né? Porque a gente está falando de semestre, mas às vezes a gente coloca o objetivo assim, vou escrever meu TCC e esquece da vida. E isso pode dar problema. Mas aqui até, inclusive, já coloquei esse objetivo com prazo, porque às vezes a gente não coloca um prazo. Se o meu objetivo é escrever o TCC, eu preciso colocar metas para esse objetivo ser atingido. E aí eu vou quebrando essas metas e vou mensurando. Um exemplo aqui, básico, né? Escrever 10 páginas por dia. Poxa, se a gente parar para pensar, em 6 meses, se a gente for escrever 10 páginas por dia, dá uma tese, né? Mas enfim, é só para vocês entenderem um pouquinho aqui. Por exemplo, se você é estudante universitário de graduação ou de ensino médio, técnico, teu objetivo pode ser, eu quero passar em todas as matérias nesse semestre, porque no semestre passado eu fiquei em REC em algumas matérias, enfim. Teu objetivo, passar em todas as matérias no semestre. O que você vai fazer enquanto uma possibilidade de meta? Estudar 2 horas por dia as disciplinas do semestre. Você precisa, obviamente, adaptar isso ao seu contexto, né? Eu estou colocando aqui coisas bastante genéricas e amplas, mas você precisa ir vendo qual é o seu contexto aí.
A partir do momento que eu sei quais são os meus objetivos e metas, eu preciso também entender que eu preciso saber qual que é o tempo disponível que eu tenho para estudar. E aqui, gente, o tempo disponível, ele está para além do tempo regular de estudos. Você pode estudar presencial ou online, né, EAD, não sei qual é o seu contexto aí. Então, você estuda num período, sei lá, manhã, tarde ou noite. Esse tempo não é o tempo do teu cronograma do planejamento de estudo extra. Você pode até colocar tudo junto, né, ali no teu dia a dia, na tua agenda diária. Mas é importante você ter noção de que são dois tempos diferentes. Então, assim, ó, o tempo disponível que eu tenho, se você trabalha, por exemplo, se você é estudante que trabalha, às vezes o teu tempo aqui disponível vai ser à noite, né? Você faz horário comercial. Então, aqui é importante você saber qual que é o seu tempo disponível. Porque é a partir dos teus objetivos e metas e do teu tempo disponível que você vai começar estabelecendo as tuas prioridades. Muito bem. Prioridade. Dentro desse cronograma de estudos, eu, por exemplo, quero saber qual que é, né? Vamos com o exemplo aqui de passar em todas as disciplinas do semestre. Qual que é o meu desempenho nas disciplinas? Isso aqui é eu saber quem sou eu na fila do pão do conhecimento. Eu tenho um e-book que eu fiz sobre isso, para você baixar gratuito, se você ainda não baixou. Mas, nessa altura de fazer o cronograma, eu já devo saber o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto. Qual que é o meu desempenho, né, nas disciplinas. Eu gosto de português, então eu vou muito bem em português. Eu não gosto tanto ou tenho dificuldades com matemática. Então, eu preciso, né, a partir dessas prioridades, eu também vou criar objetivos e metas. Vamos supor, eu vou muito bem em português, então eu já tenho uma certa facilidade para estudar. Vou dedicar menos tempo para essa disciplina? Não necessariamente. Eu preciso ter um equilíbrio entre aquilo que eu vou bem e aquilo que eu não vou tão bem assim. Por que o equilíbrio? Porque aquelas disciplinas que eu vou bem, aquilo que eu gosto de fazer, vai me energizar. E aquilo que eu não gosto, eu preciso focar, né? Estar ali focado para saber qual que é o meu objetivo em relação àquilo. Eu não sou tão fã de matemática, mas eu quero atingir a nota mínima, que é 6, vamos supor. Então, eu tenho esse objetivo, vou atingir 6 em matemática. Eu sou muito ruim em matemática. Aí eu posso, de repente, encontrar uma meta. Quais metas possíveis que eu posso fazer para atingir esse objetivo? Eu vou fazer as monitorias de matemática, se a minha escola, por exemplo, oferecer isso. Perceba que é importante você ter noção e clareza das suas prioridades, porque isso aqui vai te ajudar a ter sucesso, tá? Horários fixos. Por que horários fixos? Primeiro, você precisa saber, né, dentro da ideia de mensurar, de medir, qual que é o teu rendimento. E também dentro da questão do tempo disponível, né? Vamos supor, eu tenho a noite disponível, já que eu trabalho durante o dia. Então, eu tenho 2 horas para estudar à noite, das 8 às 10 da noite. Então, eu vou criar um hábito. Criar hábito é maravilhoso, nosso cérebro adora. Então, assim, se você não tem o hábito de estudar, essa ferramenta cronograma de estudos, ela é justamente um direcionamento para te ajudar a incluir este hábito, porque você vai saber, eu tenho os horários fixos para várias atividades da vida, né? Eu sou uma pessoa que vivo, preciso viver, no caso. Então, eu vou ter um horário fixo. A minha agenda das 8 às 10 da noite é estudar. Claro, pode acontecer alguns imprevistos, a gente vai falar sobre a questão da flexibilidade, mas eu preciso reservar esse tempo para isso, porque o meu cérebro, ele vai criar este hábito, e aí vai criando conexões, redes neurológicas, que eu já sei que aquilo quando chega aquele horário, é o momento de eu estudar. Aí fica mais fácil eu criar um ritual, e esse ritual, ele vai me ajudar a estudar, principalmente se você tem dificuldade de ter foco, né, e organização. Outra coisa que é importante você saber, se você por acaso tem disponibilidade de horário, se você não trabalha, você saber qual que é o horário que você rende melhor, porque tem gente que gosta mais de estudar de noite, tem gente que às vezes passa a madrugada dentro estudando, mas será que isso realmente é saudável para você? Pode não ser para todo mundo.
eu vou dizer para vocês, nessa minha vida de estudante, foram raríssimas as noites que eu passei madrugada dentro estudando. Dá para contar nos dedos, viu? Então, você tendo noção do seu, quando que você rende melhor, fica legal se você tiver disponibilidade de horário para você estabelecer um horário aqui. Eu rendo melhor de manhã, então eu vou estudar das 8 às 10. Um exemplo, né, gente? Dentro do nosso cronograma de estudos, é muito importante a gente estabelecer pausas. Sim, pausas são essenciais. Por quê? A própria neurociência já comprova, né? Algumas teorias aí dizem que o nosso cérebro, ele só consegue prestar atenção por 90 minutos, reter, né, a nossa concentração por 90 minutos. Então, não adianta de nada a gente querer ficar estudando loucamente 5 horas seguidas, porque provavelmente a gente não vai ter tanto êxito assim. E aí, aqui, de novo, entra a importância de eu ter um cronograma, de eu fazer um planejamento e me organizar. As pausas, elas vão fazer parte desse contexto. Dentro do meu planejamento tem que ter pausa. E aí, aqui eu coloquei 2 pontos importantes. Você pode estabelecer, vou estudar 1 hora, vou ter 10 minutos de pausa. Eu indico aqui uma dica extra, né? Se você não conhece, a técnica Pomodoro. Eu uso essa técnica Pomodoro, eu acho ela muito legal, mas também vai depender do tipo de estudo que você está fazendo. Porque a técnica Pomodoro, ela funciona assim. Eu foco 25 minutos e 5 minutos eu descanso. Eu faço 4 ciclos de 25 minutos e 5 de descanso, e aí eu tenho um descanso um pouco maior. É claro que aqui é só um exemplo que eu estou dando para você, você precisa adaptar a sua realidade. Se você não conhece, tem vídeos no YouTube falando sobre a técnica Pomodoro, inclusive tem um aplicativo que você pode baixar para você fazer esse controle. Se você quiser testar, testa, né? Fica livre aí, senão você encontra uma forma de cronometrar o seu tempo de estudo, ok? Uma coisa que eu coloquei aqui que é extremamente importante, que faz parte das nossas pausas, é ter um sono de qualidade. Por quê? Porque quando a gente tem um sono de qualidade, vocês sabem, existe uma fase do sono, que é quando a gente está no sono profundo. Nesta fase, a gente retém as memórias de longo prazo. Então, os teus aprendizados, quando você dorme, você incorpora literalmente os aprendizados, tá? Então, aqui, por isso que eu digo que é importante você se observar se, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de ficar estudando de madrugada. Se isso, você precisa se analisar e ver se isso faz bem para você ou se talvez isso seja apenas uma consequência da tua desorganização nos estudos. Perceba, não estou aqui querendo te julgar, mas é importante você ter clareza e noção do que é bom ou não para você, porque você é estudante e você precisa, obviamente, para ter sucesso nos teus estudos, se conhecer. Variação nas atividades. Esse tema aqui é importante a gente entender que, eu vou estabelecer 2 horas de estudo, dentro dessas 2 horas eu posso variar. Exemplos, exercícios, leituras e revisão. A revisão, eu recomendo que vocês sempre insiram, né, ela diariamente, porque você vai estabelecer, vou estudar tantas matérias por dia, ou vou estudar um tema específico por dia, para que você revise, para colocar na apreensão, né, lá da tua memória longa, depois quando você for dormir, essa revisão ela é muito importante. Outro ponto que você também deve ter clareza aqui é você saber 2 questões, na verdade, 2 pontos. Primeiro, saber o teu estilo de aprendizagem e, segundo, encontrar metodologias de estudo. Se você não sabe nada sobre esse assunto, baixe o meu e-book Quem Sou Eu na Fila do Pão do Conhecimento, que lá tem dicas muito legais que vão te ajudar a saber qual é o teu estilo de aprendizado dominante, que pode ser visual, sinestésico ou auditivo, e as metodologias que você pode estar utilizando para estudar. Eu gosto de escrever resumos, eu gosto de gravar áudios, eu gosto de fazer como, por exemplo, aqui, mapas mentais, né? Então, vai depender muito do teu estilo de aprendizado, e isso ajuda, obviamente, a você ter mais sucesso e reter o aprendizado, tá? Um ponto também muito importante dentro da gente ter esse conhecimento dessa ferramenta do cronograma de estudos é a gente aprender a ser flexível.
óbvio. Isso aqui é para a vida, né? Para todos os nossos estudos. A flexibilidade, ela vai ajudar a gente a lidar com imprevistos, a mudar estratégias, mas desde que a gente faça revisões periódicas. Então, aqui é importante, né? Eu vou criar, você pegou todas essas dicas que eu estou te dando aqui, vai lá, você vai criar o teu planejamento de estudos. Você vai fazer um teste por 15 dias, um mês. Vê como é que tá, vai, revisa, né, esse período para ver o que está dando certo e o que não está dando certo para você. Só você sabe o que é melhor para você, não é verdade? Eu estou aqui só dando dicas, mas você vai ver e adaptar a sua realidade. E por último, bem importante também, é você saber quais ferramentas você vai utilizar para criar este cronograma de estudos, fazer um planejamento e uma organização. Aqui, gente, a gente vive nesse boom desse mundo internetico, né? Esse mundo totalmente digital, mas é importante você ter noção, de novo aqui, clareza do que é melhor para você. Eu vou imprimir um planner. Eu vou usar um calendário impresso ou online. Eu vou colocar numa agenda, né, um aplicativo. Será que isso vai ser funcional para você? Talvez você não saiba, faça o teste, né? Porque a partir do momento que você vê, eu funciono melhor com a agenda do Google me dando ali as notificações, ou eu funciono melhor quando eu escrevo. Eu vou dizer para vocês, uma dica também aqui. Escrever é materializar as nossas ideias. Então, eu coloco ali a minha agenda do dia escrita, à mão, já estou praticando a escrita também. Então, isso me faz perceber, visualizar melhor, né? Eu vou fazer um mapa mental, talvez, né? Se isso for interessante para você, igual que eu estou mostrando aqui, faz e vê o que funciona. Mas eu sugiro que você, a partir desta aula breve, faça o teu planejamento de estudos e coloque em prática para ver se vai funcionar para você, se vai ser legal, porque o cronograma de estudos ele vai ser muito útil, primeiro, para te ajudar a ter noção do que você precisa fazer, dos teus pontos fortes e pontos fracos durante esse semestre, de que você precisa realmente focar, e gerenciar o seu tempo de uma forma saudável, para que você tenha bem-estar, para que você não chegue na semana de provas desesperado, fique querendo correr atrás do prejuízo, porque você não se organizou ao longo do semestre. Então, use o cronograma de estudos ao seu favor. Quando começam as aulas, cada professor já vem, né, minimamente ali com uma estrutura. Claro que as coisas podem mudar, flexibilidade. Inicialmente as datas das provas são X, daqui a pouco elas podem mudar. Mas você já coloca isso no seu cronograma, porque você vai se organizar. E, gente, sabe o que isso ajuda? Eu não sei se é o seu caso. Quem tem ansiedade... Eu sou uma pessoa aqui, com conhecimento de causa. Quando você coloca as coisas no papel ou no online, enfim, organizando os seus horários, isso aqui vai te ajudar demais no teu processo de ansiedade, ou seja, de evitar uma ansiedade que vai te prejudicar, tá? Então, assim, pegue essas dicas, o que for importante, o que você acha que foi legal ou não, e coloque em prática. E depois você pode até me contar se isso serviu para você ou não. Mas, se você quer aprofundar, se você está, de repente, assim, a sua meta do ano novo era: esse ano eu vou me dedicar para os estudos e quero ser uma pessoa que vai se dar super bem nos estudos, você pode ter um acompanhamento de mentoria comigo para o teu semestre. Se você tem interesse em saber como funcionam as minhas mentorias educacionais do semestre, você pode me mandar uma mensagem que eu vou explicar direitinho a partir do teu contexto, porque essas mentorias semestrais, elas são personalizadas. Você pode ser um estudante de ensino médio, de ensino técnico ou de ensino superior. Você pode estar querendo passar só em todas as matérias do semestre, ou você pode estar fazendo o teu TCC, enfim, vai depender muito de quais são os teus objetivos. Se você tem interesse, essas mentorias vão ficar abertas por tempo determinado e tem número de vagas específicos para os primeiros semestres de 2024. Então,
Não perca tempo. Se você se interessou e quer ter uma pessoa mentora para te acompanhar, para estar ali segurando a tua mão, para fazer, para fazer você ter, para te ajudar a ter clareza, organização, planejamento e gerenciamento das tuas emoções, para você não ficar desesperado, vem correndo falar comigo, porque eu estou mega disposta a te ajudar, ok? E também uma outra dica extra, se você não conhece ainda o meu e-book Quem Sou Eu na Fila do Pão do Conhecimento, ele tem um questionário muito legal que vai te ajudar a saber quem você é enquanto estudante, para que você assuma o seu papel e a sua responsabilidade. Qualquer coisa é só me chamar. Um beijo no coração e até mais!